Aqui o Senhor fez isso não só por uma atitude de fé, mas para mostrar que não é de aparência. A figueira era bonita. Muito obrigada, filho. Deus te abençoe. A figueira era bonita, a figueira era verde, mas não tinha fruto. E muitas vezes nós nos deparamos, eu estou usando a garrafinha, filho, a rosa. Obrigada, viu? Muitas vezes nós nos deparamos com situações onde as pessoas têm aparência. É figueira? É figueira. É servo de Deus? É servo de Deus. Está plantado na igreja? Está plantado na igreja. Tem aparência? Tem aparência, mas não tem fruto. Deus não chamou a gente para ser infrutífero. Deus nos chamou para produzir fruto e o fruto precisa permanecer. Deus não chamou a gente para ser oscilante na fé, oscilante na presença de Deus, oscilante nas práticas da palavra, oscilante no crer na promessa. Deus nos chamou para permanecer, para prosseguir no Senhor, prosseguir na graça e no conhecimento, permanecer na presença dEle. O problema é que quando a gente não vence, o que a gente está fazendo? Vivendo do quê? De aparência. Deus não nos chamou para viver de aparência. Os fariseus viviam de aparência. Os fariseus conheciam a palavra de Deus. Eles conheciam a palavra de Deus. Eles eram zelosos pela palavra de Deus. Eles eram zelosos pelo costume. Mas eles acabaram invertendo aquilo que era necessário, aquilo que o Senhor ordenou. Olha, você não pode jurar pela oferta, mas pode jurar pelo altar. Eram umas coisas assim que descontextualiza. Outro dia eu estava falando com uma pessoa, falei assim, olha, se tal pessoa estiver precisando de alguma coisa, avisa. Porque está em cima da hora, mas se a gente não tem para tirar do nosso bolso, a gente tira do caixa da igreja, porque é para isso que ele serve. E a pessoa me olhou esquisito. Eu sei que o recurso que a gente entrega é para pagar o aluguel, a água, a luz e as manutenções que aqui precisa. Mas o espaço físico nunca vai ser mais importante que uma vida. E a religiosidade muitas vezes traz isso. Ela inverte as coisas. A vida deixa de ser importante. O serviço é mais importante do que a vida. O que eles faziam era mais importante do que obedecer. Jesus falava, olha, façam tudo aquilo que eles estão fazendo. Tudo aquilo que eles falam para vocês fazerem. Mas não proceda como eles. Jesus falava, olha, limpa o interior. Gente, eu posso chegar aqui e se passar pela melhor pessoa do mundo, morando no melhor lugar da terra, sendo a melhor mãe da face da terra. Ah, a pastora fulana, a melhor esposa. Mas isso não é uma verdade. Eu tenho minhas falhas, eu tenho os meus defeitos, eu tenho lutas, eu tenho guerras, eu tenho dificuldade, como todo mundo tem. Qual é a diferença? A diferença é que eu desejo ser transformada. A diferença é que eu desejo ser uma mãe de acordo com a palavra de Deus. A diferença é que eu desejo ser uma esposa de acordo com a palavra de Deus. A diferença é que eu entendo que o meu chamado é para cuidar de vocês. E quando vocês não vêm, eu sinto falta. Eu me preocupo. Eu perco noite de sono. E é literal. Porque é meu chamado. Quando a gente dá uma direção e alguém não cumpre a direção, seja pelo motivo que for, eu fico desesperada. Eu acho que a culpa é minha. Eu não me expressei direito. Eu não falei direito. Senhor, eu não soube explicar, eu não soube transmitir. Quando o Senhor volta com algumas palavras, eu falo, me perdoa. Eu não estou sabendo apacentar, eu não sei ser pastora, eu não sei cuidar. Eu estou falando de mim, eu me sinto assim. E muitas vezes eu chego diante do Senhor assim, eu falo, Senhor, essa é a minha verdade. Sabe o que ele me responde? Não é por força nem por poder, é pelo meu espírito.
É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que transforma, é o Espírito Santo que liberta. O problema é que a gente quer as coisas no imediato, a gente quer que a pessoa entenda agora. A gente quer que a pessoa aceitou Jesus agora e entenda os 20 anos que a gente tem de caminhada. Cada um tem o seu tempo de entender, de aprender e de caminhar. Agora o problema é quando eu já tenho 2, 3 anos de ministério, 10 anos de ministério, 20 anos de ministério, 40 anos na presença de Deus e eu permaneço fazendo algo que o Senhor falou não é. Não é assim. Quer ver coisas que a gente faz sem perceber? As pessoas reclamam que os filhos crescem depois e não querem saber da igreja. Mas quando eles querem vir para a igreja, quando é pequeno, você não quer pagar o preço de trazer. Desmotiva a criança. Não ora, não ensina. Aí a criança olha para você e não vê a tua vida de adoração, não vê a tua vida de devoção, não vê uma vida de oração, não vê você se portando condizente com a palavra. Porque enquanto eles são pequenos, mas quando eles crescem, eles prestam atenção. E assim são aqueles que estão ao nosso redor, assim são aqueles que estão na nossa casa. Aquele povo queria aparência. Eles tinham uma aparência de santidade. Eles queriam os melhores lugares. Eles queriam o reconhecimento de servos de Deus, de autoridades espirituais. Mas iam pagar o preço. Que preço é esse? De obediência. E nem é difícil, gente. A obediência nos preserva. Mas quando você chega lá na sua casa, quando você chega lá no seu trabalho, e você fala, essa pastora só pega no meu pé. Elogiar você tem um monte, meu irmão. Para elogiar tem um monte. Para olhar na sua cara e falar a verdade para você e te endireitar e falar, olha, você está procedendo assim, isso é errado. O caminho certo é esse, são poucos. A maioria vai falar para você nas tuas costas. Te incentivar quando você está no caminho. Incentivar não é virar para você e falar, ei, fulano, que bom que você fez. Não. Incentivar é a pessoa que te dá o suporte para você permanecer no caminho. Que suporte é esse que você precisa? O fruto que a gente precisa ter não é o fruto, olha quantas vidas, olha o meu discípulo. Olha, meu discípulo. O discípulo já não é nem de Jesus, é seu. A glória também não é de Deus, é sua, né? Daqui a pouco você vai querer morrer. Olha, gente, no começo da igreja eu sofria tanto, que um dia Jesus falou assim para mim, Gisele, quem morreu por eles fui eu. Dá para parar? Mais um pouco, ele falou assim, ó, já sofri. Pela responsabilidade, por amor, por entrega. E o que isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver, meu querido, que a palavra de Deus, ela precisa frutificar em você. Aqueles homens, eles estavam na igreja. Aqueles homens conheciam a palavra. Aliás, eles se perderam no conhecimento. Porque Jesus tinha que vir no padrão deles. Eles tinham um padrão para o Messias, eles tinham um padrão para Cristo. Não podia ser o Cristo que veio da linhagem de Raabe. Não podia ser aquele Cristo, né? Tinha que vir como chefe militar, como foi Davi. Porque precisava livrar das garras dos homens. E muitas vezes, o que você está procurando é um liga e desliga. Igreja não é mercado, onde você busca a tua bênção, paga o seu voto e vai embora.
Igreja é corpo de Cristo. Igreja é para você ser aperfeiçoado no amor. Igreja é para você se adequar à palavra de Deus e não para a palavra de Deus se adequar a você. O problema é que hoje, quando o pastor fala não, a ovelha tem milhares de ministrações na internet para falar sim. Quando o pastor dá uma direção que não te agrada, você busca outro na internet. Que aí você conta a história do teu jeito. E como ele não está te acompanhando, não ora por você, não conhece a tua vida, ele vai dar uma orientação de acordo com aquilo que você passou. Se o cara for cheio do Espírito Santo, ele vai virar para você a primeira pergunta: irmão, você faz parte de uma igreja? Você já falou com o seu pastor? Porque ninguém é melhor para te orientar do que aquele que te acompanha. Hoje é dia do pastor. Hoje é dia do pastor. E eu me alegro. E ao mesmo tempo eu me entristeço. Por quê? Porque quando eu olho eu penso: Senhor, será que eu estou fazendo direito? Se eu não tiver e o Senhor tiver outro, tudo bem. Hoje, eu vim trazer uma palavra para vocês, onde nos chama ao arrependimento. Muitos aqui não conseguem encontrar o caminho de arrependimento. Para ter arrependimento, eu tenho que reconhecer. Tem gente que é bom demais, nem precisava Jesus morrer na cruz, viu, Felipe? Porque a pessoa, ela se acha merecedora de algumas coisas. E a gente se esquece que o que a gente merecia era o lago de fogo e enxofre, a morte eterna. A graça é favor imerecido. Nem eu e nem vocês mereciam a graça de Deus. Jesus não morreu na cruz para realizar os seus sonhos, os seus desejos, para afagar o seu ego. Jesus morreu na cruz para trazer libertação, para trazer salvação. Jesus veio nessa terra para te ensinar a se relacionar, te ensinar a perdoar, te ensinar que o seu comportamento correto independe do comportamento do outro. Se um ladrão vem em roupa, você está repreendido em nome de Jesus. Se um ladrão vai lá na rua e rouba qualquer pessoa, e essa pessoa volta e vai roubar outra, tá certo? Mas roubaram ele. Poxa vida, ele foi defraudado. Ele precisa dar um jeito de tampar esse buraco. Tá certo? Não tá. E por que muitas vezes, para você ter um comportamento certo, vai depender do comportamento do outro? Hoje eu cheguei lá em cima, na sala, e a Esther estava pedindo para a Kiara descer. E eu entendo por quê. Porque eu peço para ela não subir com as crianças lá para cima. Por quê? Porque a gente tem um Fabinho, a gente tem uma Rafaeste, que são pequenos. Hã? Uma Esche. E quando eu falo Rafaeste, eu já economizei. E eles são muito pequenos. E num vacilo, eles podem subir. Mas aí ela falou 2 vezes e a Kiara não ouviu. E ela foi grossa. E eu cheguei na hora, eu falei: o que é isso? Mas eu falei, ela não ouviu. Eu falei: você já falou. Você não precisa ser grossa. Eu não gosto quando você é grossa. Você não pode ser grossa. Mas eu falei: tá bom. Mas você ia brigar comigo? Não, porque você já falou e eu já ouvi. Ela desobedeceu. Vou fazer o quê? Depois a gente resolve de outro jeito. Agora, você não precisa ser grosseira. É que eu perdi a paciência. Eu falei: não é assim.
E quantas vezes nós estamos fazendo como a Esther faz? Cadê o fruto de arrependimento? Porque quando Jesus, a gente vê na caminhada o fruto de arrependimento, a pessoa reconhece, a pessoa confessa e a pessoa não faz mais. Não é esse o caminho do arrependimento? Pastor? Presbítero? E por que muitas vezes a gente confessa e volta a fazer? Não tem fruto. Arrependimento genuíno, ele vai gerar o fruto. Muitas vezes nós estamos estragando a obra que Deus tem para fazer em nós com a nossa teimosia. Faz um cara crachá. Hoje eu falei para Sara, Sara, me fala, é isso que você está sentindo agora, nesse exato momento. O que tem a ver com Jesus? Nada. Eu falei, então, o que me incomoda é que você é uma intercessora. E como intercessora, você precisa discernir o que está se movimentando ao teu redor. Porque se você não discernir, você vai nessa movimentação igual patinho. Porque nem sempre o diabo vai aparecer de rabo e chifre. Aliás, raramente ele aparece assim. Geralmente, as pessoas que viram diz que ele aparece como um homem muito bonito, muito bem vestido. Mas o que eu quero dizer é que nem sempre ele vai se apresentar, ou a tentação vai se apresentar de uma forma ruim. Ela pode vir disfarçado de algo muito bom. E se você não discernir, como fica? Mas você está tão preocupado em clamar ao Senhor pelo carro, pelas contas, pela casa, pelo marido. Gente, a transformação do outro, quem faz é o Espírito Santo. Você quer fazer a transformação do outro? Você quer fazer o que o Espírito Santo tem que fazer? Você quer o lugar do Espírito Santo, é isso? Quem convence é o Espírito Santo. Agora, a transformação no teu interior, quem faz é o Espírito Santo. Mas você precisa deixar. Deixa ele transformar o teu interior. Ao invés de você se justificar diante de Cristo, eu fiz isso por causa daquilo. Eu agi assim por causa daquilo outro. Começa a confessar e se arrepender. Se você tem uma raiva incontrolável. Ontem a Carol me perguntou uma coisa muito legal. Pastora, como você sente a presença de demônio? E eu dei alguns exemplos. Às vezes meu marido estava lá no Morumbi, trabalhando, e eu estava orando. E eu senti a presença de demônio. Como? Eu estou na presença de Deus. Eu estou em oração. E aí vem uma seta para mexer no seu sistema nervoso. Está só você e Deus naquele lugar. E você sente um negócio esquisito. Um negócio ruim, que dá até vontade de apertar os dentes. É demônio. É espírito de violência. E eu começava a repreender. E era sempre na hora que eu ia orar por ele. Aí eu mandava mensagem, falava assim, amor, eu estava orando por você, eu senti a presença de demônio. Não significa que meu marido está fazendo coisa errada, nem que ele está endemoniado. De repente, o Senhor está dando um livramento de alguma ação espiritual de violência. Mas eu avisava porque ele estava na rua. A gente não sabe como vai ser. Você é mulher, você está de moletom, você está de camiseta, você não está chamando a atenção. De repente você passa um buzina, você passa outro faz fio-fio, você passa... Gente, precisa falar que isso é um espírito de prostituição? Aliás, tem mulher que tem o prazer de se sentir desejada. Vai ser desejada pelo teu marido. E se você não tem marido, se feche em nome de Jesus. Uma vez eu estava na casa do meu pai.
E a gente estava falando de construção, e ele me levou para ver uma coluna interna que ele precisou fazer há muitos anos atrás. E nós entramos na garagem dele, e na garagem dele estava o altar dos demônios que ele servira, os demônios da família. Gente, uma coisa de maluco. Eu nunca vi meu pai explicando as coisas tão rápido. Bom dia, Caroline. Tô falando manso hoje, né? Tá vendo? Eu prefiro gritar, porque aí ninguém dorme. Só o Fabrício, que é cara de pau e dorme. O Flávio também. Cadê o Flávio? O Flávio também cochila. Então, eu nunca vi ele explicando tão rápido. E eu não tinha sentido ainda a presença de demônio, mas ele queria me arrancar daquele lugar de tudo quanto era jeito. E eu parei ali e fiz questão de encher ele de perguntas. Porque quando eu estava na casa dele e eu entrava lá, que eu comecei a ouvir falar de Jesus e tomar a Santa Ceia pela televisão, porque eu não podia ir para a igreja, ele não deixava, mas ele não me proibia de assistir os cultos. Muito pelo contrário, até ele colocava os cultos dentro de casa. E eu tomava a Santa Ceia. E eu comecei a entender, e eu não me prostrava mais diante das imagens, as imagens que eu tinha afinidade começou a aparecer quebrada, sozinha. Sem ninguém esbarrar, sem ninguém encostar. Então, já sabendo disso, eu fiz questão de encher ele de pergunta. E aí eu senti algo muito grande atrás de mim. Muito grande, muito forte. E eu entendi o que era, mas eu era desaforada e continuei perguntando um monte de coisa. Então, dá para sentir a presença de demônio? Dá. É possível? É. Mas o problema é quando não vem com aparência. O problema é quando ele usa as coisas para você achar que é você pensando, que é você sentindo. O problema é quando ele quer manipular os teus pensamentos, as tuas emoções, os teus sentimentos, e você acha que é você. A falta de discernimento nos conduz ao erro. Qual o problema de ser zeloso com aquilo que Moisés passou? Nenhum. O problema é quando eu dou um jeitinho para me favorecer. O problema é quando a posição que você está, seja de que for, de empresário, de pai, de mãe, de pastor, de diácono, acaba sendo mais importante do que a vida que você tem que cuidar. E aí você esquece que você também comete erros. Que você tem dentro de você alguma coisa quebrada. Gente, não tem nada mais terrível do que você olhar para dentro de você e falar assim, quebrou. Ontem eu descobri, eu falei, eu tenho uma coisa quebrada dentro de mim. Eu cometo um erro. Aí eu vou cometer vários seguidos. Não, calma aí. Na direção, tá? Dirigindo. É muito sério isso. Eu não posso me conduzir assim. E eu fiquei muito triste com isso. Eu não quero viver assim. Isso está desalinhado com a palavra. Isso está desalinhado com o que Deus tem para a minha vida. E eu falei para o meu marido, ele falou assim, não, amor, calma, eu vou te ajudar. Eu vou te passar a confiança. Eu olhei para ele e falei assim, amor, eu vou chamar nosso irmão. Porque nosso irmão é bravo e ele vai me colocar na linha. Na hora que eu errar, ele vai falar assim para mim, para de frescura, menina! E eu já vou me aprumar. A frustração vai embora, o choro passou. Cada um sabe aonde se apruma. E se não der jeito, aí eu desisto, porque eu não sei mais o caminho. Mas reconhecer que tem alguma coisa estranha dentro de você. Reconhecer que tem alguma coisa desajustada dentro de você. Confessar diante do Senhor. Buscar no Senhor a estratégia. Mas não permanecer no caminho errado, não permanecer naquilo que vai te fazer mal no final das contas, não permanecer naquilo que traz destruição, não permanecer na aparência. Na hora que eu mandei mensagem para o meu irmão e falei assim, eu quebrei, eu preciso de ajuda, ele falou assim, o que você aprontou? Eu falei, nada ainda.
Não matei ninguém. Não foi, tio? Ainda falei, amanhã a gente conversa, que agora é seu tempo, catiapate. Mas reconhecer. Como é que você vai consertar o que você não reconhece? Tem alguém aqui feito de aço? De pedra? Somos seres humanos. Sentimos. Não vivemos do que sentimos. Nós não vamos se prostrar diante daquilo que a gente sente. Sabe qual é a hipocrisia? É quando você vê que a pessoa não está bem, ela fala, eu estou bem. E ainda regala os olhos. Está tudo bem. Não está, criatura, a gente está vendo. Mas enquanto você não reconhecer, eu não vou invadir o teu espaço. Tem coisa que a gente precisa confessar. Eu não estou bem. Ô, gente, a gente estava aqui, eu tive que ir no banheiro, eu passei mal. No meio, a gente estava passando louvor, eu passei mal. Eu fui lá na porta, o pastor chamou todo mundo para frente, eu falei, não é possível. Fica aí, eu falei, graças a Deus. Eu nunca dei tanto glória a Deus pela vida do Lincoln, porque ele ajustou o microfone, eu não preciso fazer muita força para a nota. E aí, porque quando você faz força, eu não sei vocês, mas quando eu faço força, eu queria vomitar. Vou fazer o quê? Reconhecer as fragilidades, reconhecer as fraquezas, reconhecer que precisa de ajuda, reconhecer que sozinho você não consegue, que sozinho você não está vencendo o desespero, os ciúmes, a aflição, a depressão, o pânico, o nervosismo, a raiva. Reconhecer que muitas vezes a culpa não é do outro, é sua mesmo. Se ajustar. Pedir perdão. Eles viviam por ganância. Vai lá na casa da viúva, roubava, literalmente, defraudava, levava, abusava da viúva. Levava aquilo que era o recurso da viúva e justificava com longas orações. Está lá a nova tradução da linguagem de hoje, está lá escrito. Deus não chamou para isso. Não entravam no reino e não deixavam entrar. Ninguém está aqui pregando o impossível. Está falando para você que é possível. Está falando para você que o Espírito Santo de Deus quer te santificar. Está falando para você que amar uns aos outros é mandamento. Que amar o próximo como você se ama é mandamento. Muitas vezes você faz para o outro o que nem você gostaria de receber. Você não gostaria. Então por que você está fazendo? Jesus falou que é para fazer para o outro aquilo que você deseja que façam para você. Por quê? Porque o seu trabalho no Senhor, ele não é vão. Se eu semear na vida do seu Joca, e o seu Joca, graças a Deus, o seu Joca não é assim. Aliás, o seu Joca foi muito bom. Vou colar com colo, cano. Tem que ter cimento. Vou botar o quê? Ele ainda foi bonzinho, que se fosse eu falava, o quê? A gente vai tampar com cuspe? Eu já ia mais para baixo. O seu Joca é muito legal. Ele é bonzinho, gente. Mas se eu vou lá, cuido do seu Joca, falo com o seu Joca, faço bem para ele. Ele me vem com 4 pedras na mão. Eu vou continuar fazendo bem. Por que eu vou continuar fazendo bem? Porque eu estou fazendo na vida do seu Joca, mas eu estou entregando é para o Senhor. O problema é que você não sabe lavar a louça na tua casa como se fosse para o Senhor, limpar o banheiro da tua casa como se fosse para o Senhor, educar os filhos que estão com você como se fosse para o Senhor, cuidar do seu casamento como se fosse para o Senhor, se relacionar com o seu esposo, com a sua esposa como se fosse para o Senhor, se relacionar com os teus pais como se fosse para o Senhor, ser amigo como se fosse para o Senhor. E aí você justifica um monte de erro, porque eu sou humano. Você é humano. Você não é carnal. Existe uma diferença entre ser humano e ser carnal. O humano sente a dor.
mas ele sabe o caminho do Pai que cura. O humano sente a traição, mas ele sabe o caminho do secreto. Você está sentindo? Senhor, eu estou sentindo, cura o meu coração, porque eu entendo que eu preciso liberar perdão. Que isso faz bem para a nossa aliança e para a aliança com a pessoa. Então, Senhor, eu não tenho o poder de colocar a mão aqui dentro e arrancar do meu coração o que eu estou sentindo. Mas o Senhor é o El Shaddai, o Senhor é poderoso para limpar o meu coração. Eu não quero continuar carregando esse peso no meu interior. Tira do meu coração. Parece uma coisa idiota que eu estou falando, parece uma coisa óbvia, parece uma coisa que a gente já sabe, mas se eu estou falando é porque eu tenho certeza absoluta que quase 90% não está fazendo. E que na hora, ao invés de ser humano e dependente do El Shaddai, você é carnal. O carnal, ele é movido pela carne. O apóstolo Paulo falou o quê? O que é nascido da carne é o quê? É carne. Então ele responde pela carne, ele age pela carne, ele fala pela carne, ele se move pela carne. Mas o que é nascido do Espírito é movido pelo Espírito Santo de Deus. E quando você é movido pelo Espírito Santo de Deus, você vai gerar fruto no Espírito. E não é assim meio fruto, é fruto. Agora, enquanto a sua carne te governa, há uma barreira para o Espírito gerar no teu interior. Porque ele não vai tirar a força. Você precisa entregar. Eu não sei para vocês como são as coisas, mas o pastor, ele nos chamou como intercessão para fazer um jejum. Um jejum que até agora eu não entendi muito bem o que eu como, o que eu não como, e toda hora eu pergunto para ele, posso comer? Porque tem coisa que eu posso, tem coisa que eu não posso. Eu descobri que William Wonka, já dizia o apóstolo William Wonka, casquinha de lápis pode. Barrinha de cereal pode. Falei, que bom. Graças a Deus, né? Também. Pode. Mas bolacha recheada não pode. Poxa vida, né? Queijo, não pode. Pão, não pode. Carne. Pensa onde eu estou sofrendo. Carne. Peixe, frango, não pode. Só ovo. Ovo. De manhã, ovo. De tarde, ovo. À noite, ovo. E glória a Deus pelo ovo. Porque senão nem ovo. Eu amo legumes, verduras, frutas, mas eu amo o quibe do Fabrício. Eu amo os negócios que o Flávio traz lá em casa. É bom, gente, mas não pode. Eu amo os bolos da tia, mas não pode. Não rola. E aí a gente começou esse jejum. Aleluia, obrigada, Jesus. A gente começou esse jejum de que forma? Fazendo, né? Sofrendo. Penando. Mas no terceiro dia eu entendi o propósito. Agora eu vou até o final. Agora já não dói mais. Não é que não dói, não é que eu não sinto falta. Mas agora eu entendi o propósito. Agora eu vou é com vontade, agora eu vou é com força. Pastora, por que você está falando isso? Porque a carne precisa morrer. E não tem outro jeito de você matar a carne que não seja com jejum. O Gabriel fez um jejum do quê? No começo que ele veio para a igreja. De bebida. E ele falava o quê? Não estou viciado. Depois que foi liberto, descobriu que estava viciado. E muitas vezes, você precisa fazer um jejum de pensar mal a teu respeito. Você precisa fazer um jejum de querer se matar, de querer se cortar. Toda hora quer pular da ponte. Nem a ponte aguenta mais. Sai dessa vida em nome de Jesus. Recebe a nova vida com Cristo. Não vai pular da ponte. Desce nas águas do batismo. Se já desceu,
anda no Espírito. Você precisa viver em novidades de vida. Mortifica a tua carne. Se você, toda vez que alguém te ofende, você é igual eu era, a pessoa fala A, você fala o abecedário e o infinito dos números, então, fecha a boca. Porque tem horas que você precisa ficar quieta. Tem horas que você precisa se calar. E tem horas que você precisa falar. Mas não falar o que você quer. Não falar o que você pensa. Não falar o que você acha. Mas falar conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo, quando coloca uma palavra na sua boca, não vai trazer confusão na tua casa e na tua família. O Espírito Santo, quando fala através da tua boca, ele vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. E se o Espírito Santo falar através de você, e o homem for turrão, tinhoso, tanto faz homem ou mulher, turrão, tinhoso, bruto, deixa com o Espírito Santo, em algum momento vai catar ele de jeito. Em algum momento ele vai falar. No secreto dele, quando abrir a palavra, quando estiver no trabalho. Mas deixa ele trabalhar na tua vida e na vida do outro. A tua, às vezes, é para você ficar quieto mesmo. E a do outro é para aprender a ouvir e obedecer a voz de Deus. Chega de viver uma religião, de vir para a igreja, levantar as mãos, sentir uma coisinha gostosa, ou não sentir nada e ainda botar a culpa no pastor e no louvor, né? Já viu aquelas pessoas que chegam na igreja e a gente está no mover, o Espírito Santo se faz presente e a gente ali entregando a nossa adoração. O Espírito Santo só falta fazer assim, ah, vem cá, filho, vou te abraçar. E a pessoa está assim. Já viu? Então tá... Querido, não tem sentido. Você está na casa de Deus para adorar, então adore. Você está na casa de Deus para orar, então ore. Você está na casa de Deus para ouvir os ensinamentos que Ele tem para a tua vida, então ouça e pratique, porque só é filho quem pratica. Qual porção você quer ter? Porque os fariseus eram hipócritas. E aos hipócritas é destinada a morte eterna. Eu não quero ser hipócrita. Eu não quero que o Senhor olhe para mim e fale assim, apartai-vos de mim porque eu não vos... Eu penso nisso todos os dias, porque eu não quero ouvir isso. Então eu penso naquilo que eu vou fazer, naquilo que eu vou falar, em como eu vou proceder, porque eu desejo ouvir, entrar no descanso do Senhor. Só que eu só posso mudar isso aqui. Eu só posso mudar isso agora. Porque a salvação é desenvolvida na minha vida, através do Espírito Santo de Deus. Eu não posso cauterizar minha mente e achar que eu posso sair gritando palavrão e que Deus não liga. Ah, outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim, Deus não liga. Se você está falando palavrão, é mentira, viu? Não pode ter palavra torpe na sua boca. E aquele que chamar o irmão de tolo, tem condenação. Jesus falou, não fui eu, de tolo. Tolo, não é isso? Não lembro o versículo onde está, mas foi Jesus que falou. Então, eu não vou chamar meu irmão de tolo. Quanto mais das outras coisas que têm saído da nossa boca. E muitas vezes a gente dirige essas palavras para as pessoas que nos amam. Para o pai, para a mãe. Ouvi esses dias de um rapaz que nasceu na igreja, né? Vocês gostam desse termo. Nasceu e cresceu na igreja. Ouvi que a avó entregou uma revelação. Falou, meu filho, sonhei contigo. Sonhei que alguém te atacava assim, assim, assim. Ele xingou a avó.
Olha, se meu neto me xinga, apanha meu neto e os filhos dele. Que onde já se viu? Você está falando do livramento? Hã? Os pais dele, os filhos, meu filho. Eu falei os filhos do filho. Apanha todo mundo. Se tiver para cachorro, no meio vai cachorro junto. Se vier defender, apanha junto. Abraão já entendeu isso loguinho. O dia que o Abraão fui corrigir o Fábio, Abraão veio me morder, apanhou o cachorro e ele, nunca mais. Quando eu gritava, Fábio, o Abraão saiu para o outro lado. Esperto ele. Sabe, aonde a gente vai parar? A mente está cauterizada. Sai transando com todo mundo, pega geral, fica, faz tudo errado e quer que Deus abençoe. Ora, se a palavra de Deus diz que é para você colocar as coisas na tua mente, o que te traz esperança, eu não sei o que te traz esperança, mas o que me traz esperança é Cristo. O que me traz esperança é a promessa de Deus. O que me traz esperança é a palavra de Deus. Se eu estou numa situação financeira que não está de acordo com a palavra, eu vou orar, eu vou profetizar, eu não vou reter meu dízimo, eu não vou reter minha oferta, eu vou declarar a palavra que diz sobre a vida financeira. Se eu tenho uma situação no meu casamento que é desfavorável, eu vou me lembrar da palavra que o Senhor falou a respeito do meu casamento. Eu vou orar, eu vou declarar, eu vou profetizar, eu vou crer. Mesmo não enxergando, eu vou continuar crendo. Se eu vejo algo contrário na vida dos meus filhos, eu vou crer. Eu vou declarar, eu vou profetizar. Eu nunca vou aceitar uma palavra na minha vida que não seja coerente com aquilo que o Senhor tem me dito e me prometido. Nunca. Eu nunca vou concordar com o inferno acerca daquilo que ele quer declarar sobre a minha vida. Nunca. Eu tenho uma palavra, você tem uma palavra. E por que muitas vezes essa palavra não está gerando fruto? Porque só vai ter fruto se você praticar, meu irmão. Só vai ter fruto se praticar. Pratica isso. Medita nisso de dia e de noite. Medita de dia e de noite. Tem o prazer de andar com Deus. Quando você tem prazer de andar com Deus, o pecado não te governa mais. Prazer de estar com o Senhor, prazer de ouvir a voz dEle, prazer de obedecer a Deus, prazer de adorar o Senhor, prazer de estudar a palavra de Deus, prazer de resplandecer a luz de Cristo, prazer de glorificar o nome dEle. O que vão achar, o que vão pensar, o que vão falar, eu não ligo. Eu ligo se Deus não me aprovar. Eu ligo se Deus não me aceitar. Venha como você está, mas deixa Deus trabalhar. Deixa Deus governar o teu interior. Deixa Deus sarar as tuas feridas. Deixa Deus limpar o teu coração. Quando você tem um Espírito Santo dentro de você, você só cai na ladainha do inferno. Você só cai em sofisma. Você só cai na conversa de falso profeta. Se você quiser. Porque quando você ouve a palavra, você fala, que coisa esquisita. Dízimo é do Antigo Testamento ou do Novo Testamento? A avareza te leva para o inferno. Vamos tratar o que precisa ser tratado? Não é se o dízimo é do Antigo ou do Novo Testamento. É o amor ao dinheiro que te leva para o inferno. Porque se não tivesse amor ao dinheiro, tanto faz. Você entrega o dízimo, você entrega a oferta, você abençoa as vidas e está tudo bem. Pode se separar ou não pode se separar? Se você soubesse o que é o perdão de Deus, você entenderia. Se pode ou não. É igual a história, Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo? Que diferença faz, criatura? Que diferença faz? O pastor Felenito falava a história que a igreja se dividiu porque uns acreditavam que Adão tinha umbigo e outro não. Aí fundaram a igreja do Adão com umbigo. É muita besteira. Ai, nós vamos viver a tribulação pós-tribulacionista. Ai, vamos ou não vamos? Tanto faz, viva como se Cristo voltasse hoje. Amém? Porque
Porque se for antes, ou durante, ou depois, viva como se Cristo voltasse hoje. Você está preparado para alguém falar assim, nega Cristo ou mata o teu filho? Porque tanto se prega no mundo o discurso de ódio, né? Nós que declaramos o amor, olha como Satanás é manipulador. Nós declaramos o amor de Cristo, nós abraçamos, nós alimentamos, nós saímos na rua, e independente do sexo, independente se está viciado ou não, nós entregamos aquilo que eles precisam. A comida, a dignidade, a roupa, a palavra, o abrigo. Como igreja a gente faz tudo isso. Não falo da desfrutar, eu falo de igreja de Cristo. E vem falar que a gente prega o ódio. Acorda para a vida. Aí eu te pergunto, está preparado para esse tempo? Eu não estou. Então eu preciso me converter. Está preparado para o tempo em que você vai ter que ter esse versículo aqui, no teu coração, porque você não vai poder andar com Bíblia? Quantas Bíblias tem na sua casa? Você sabe? Quem aqui tem mais de 2 Bíblias? Levanta a mão. Bem alto. Cada um não tem uma Bíblia, não? Ela está querendo que eu peque, olha lá. Levanta a mão. Quem tem mais de 2 Bíblias em casa? Quem lê a Bíblia todo dia permanece com a mão levantada. Todo dia. Aleluia, glória. Obrigada, Jesus. Nossa, melhor presente que eu ganhei hoje, Jesus. Muito obrigada. Oh, ainda há esperança, ó Israel. Como é bom ver o povo lendo a Bíblia todo dia. Agora, permanece com a mão em pé, por favor. Quem se esforça em praticar, permanece com a mão aí. Agora eu vou mais profundo. Quem, quando Deus confronta, endurece o coração, permanece com a mão levantada? Só os verdadeiros. Né, Vitória? A gente precisa tratar isso, né? É duro, né? A gente precisa tratar isso. A gente precisa entender que o Senhor tem o melhor para a gente. A gente precisa aprender a confiar. Está preparado para o dia que essa palavra precisa estar bem viva no teu interior? Esse dia é hoje. Esse dia é hoje. Hoje essa palavra tem que estar viva no seu interior. Hoje eu estava olhando, o Fabinho foi subir, não sei, Happy Day, né? Ele começou o Happy Day no meu Instagram, ao invés de, viu? Comunicação, olha que legal. Ele começou o Happy Day no meu Instagram, em vez de no Instagram da igreja. Aí ele falou, tanto faz, eu confundi, só tem coisa da igreja mesmo. Aí eu fui olhar meu Instagram e falei assim, eu acho que já tem material suficiente para eu ser presa, se vier uma perseguição. A gente tem material no YouTube, a gente tem material na vizinhança, a gente tem Bíblia em casa, a gente tem livro em casa, a gente pratica, a gente se esforça em praticar. É só mexer no celular. E você? Como você tem caminhado? Mas eu quero que minha esposa, meu filho entregue a vida para Jesus. Mas você só reclama. Você nem precisa reclamar da igreja. Uma pessoa que murmura transforma o ambiente. Eu conheci uma mulher que ela congregava, os filhos dela congregavam, e o marido dela congregava. Ele não chegou a se batizar. Porque todos os dias, eu trabalhei com ela, todos os dias essa mulher reclamava de tudo. 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 Já viu aquelas pessoas que entram e mudam o ambiente? Que entra e traz alegria, sabe? Já viveu isso? Pessoas que entram e mudam o ambiente, traz alegria, traz paz. Pois é, ela era uma serva de Deus, mas não era isso que ela trazia. Ela reclamava tanto que ela tirava a paz de quem estava ali. O marido não aguentava. E ela estava indo para onde? Para a igreja.
Ah, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo, que você... Que... Cadê a expressão de Deus? Não tinha. Será que você não está sendo assim? Aquela que só reclama? Aquele que só reclama? Aquele que ao invés de mudar o ambiente, a solução chegou. Quem chega é o problema? Dos filhos dela, só tem um na igreja hoje. E o marido até hoje não se entregou para Cristo. Mas, gente, na época eu era nova convertida. Até eu perdi o prazer de ir para a igreja. Não estou brincando, eu ia me batizar. Eu perdi o prazer de ir para a igreja. Já vou arrumar, Vitória. Eu, hein? A mulher me massacrava. Se você chegasse lá no meu ambiente de trabalho, eu estava orando, eu estava adorando, eu estava louvando ao Senhor. Eu estava lendo a Bíblia, 4, 5 versões diferentes para poder entender. Não tinha Google, não tinha YouTube, não tinha WhatsApp, não tinha facilidade. E eu tinha sede. Mas quando chegava a hora de ir para a igreja, eu não queria ir. Por quê? Porque muitas vezes o comportamento de quem está do teu lado mata o seu. Ela tinha que me motivar. Só que a motivação dela, você tem que ir para a igreja. Você precisa ir para a igreja. Vai para a igreja. Caramba, meu, passei o dia orando, louvando, lendo a Bíblia. Quem é que tem o prazer? Gente, as pessoas, elas querem ver fruto. Eu aceitei Jesus pelo fruto da minha amiga imperfeita, como eu sou imperfeita. Ela não era perfeita, ela não é perfeita, eu não sou perfeita, mas ela é diferente, ela tinha um brilho do Espírito Santo, ela tinha a sinceridade do coração dela, a vida dela era uma verdade. Quando Deus falava com ela, é porque Deus falou mesmo. E ela não mostrava uma perfeição, ela mostrava a humanidade dela. E tudo bem. Isso não me impediu de servir, de seguir a Cristo. Agora, uma pessoa com aparência de santidade, com murmuração e fofoca nos lábios, me impedia de servir a Cristo. Porque ao invés dela desabafar nos pés do Senhor, ela desabafava com as pessoas erradas. Às vezes você está desabafando com as pessoas erradas. O lugar de você desabafar é nos pés do Senhor, em nome de Jesus. Não mata a fé do teu irmão, não mata a fé da tua irmã. Hoje o culto é diferente mesmo. Foi Deus que me mandou fazer diferente. Eu ainda fui teimosa, eu me vi sentada, eu queria fazer em pé. Olha que besteira. Fica endurecendo o coração. Pois é, vai ver que é por isso que eu passei mal. Sabe? A gente precisa olhar dentro da gente. Olhar ao nosso redor. E ver o quanto você está exalando o amor de Deus. Vou contar uma coisa legal. No início da minha conversão, me ensinaram, eu dei aula hoje, eu lembrei. Me ensinaram que tem o amor eros, o filéu, que é o amor entre homem e mulher, o amor fraternal. E que o amor ágape é o amor de Deus, é o amor que Deus tem por mim. Olha que lindo. Maravilhoso, né? Só que nisso, validava a desculpa para eu andar pela carne. Porque esse é o amor que Deus tem por mim. Não é o amor que eu tenho que desenvolver para expressar para o meu marido. Não é o amor que eu tenho que desenvolver para expressar para o meu irmão. E o apóstolo Pedro, o apóstolo João fala que nós somos aperfeiçoados nesse amor. Então, muito se fala de amor e pouca atitude se tem de amor. O Senhor manda a gente olhar para Cristo e a gente olha para Cristo, vê tudo aquilo e fala na humanidade, mas é Cristo, né? Aliás, um dia um dos meus irmãos falou assim, a sua expectativa é muito alta nas pessoas. Não. Não é não. Porque do Fabrício, eu entendo alguns posicionamentos. Mas, se o Felipe tivesse esses posicionamentos, eu não vou entender não.
Porque ele é um presbítero. Ele é mestre. Ele ensina a palavra. Ele tem contato com essa palavra desde sempre. Se a pastora Raquel tiver determinados comportamentos, eu não vou entender, não. Porque ela é pastora, ela tem contato com essa palavra. Ela vive essa palavra. Alguma coisa está acontecendo. O que está acontecendo? Será que ela não foi ensinada? Então vamos ensinar. É alguma coisa que feriu, que precisa ser curado? Então vamos buscar essa cura junto. É alguma coisa que precisa ser liberta? Então vamos buscar essa libertação junto. Mas nós não vamos permitir determinadas situações acontecer. Não use isso como desculpa para continuar fazendo coisa errada. Sabe o que eles faziam? Eles manipulavam a palavra. Me corrija se eu estiver errado. O prosélito, pelo que eu entendi, o tal da oferta do prosélito, era assim. Eles pegavam um recurso, entregavam como oferta nas mãos do sacerdote e abandonavam os pais. Não é mais ou menos isso? Quando a palavra diz que é para honrar pai e mãe, eles tinham que cuidar dos pais. Sabe o que os fariseus faziam? Validava. Ah, vai em paz agora. Você não está pecando mais não, porque você já entregou de oferta. É sério isso? Só eu sou doida e enxergo isso nos dias de hoje? Assim, uma perguntinha básica para quem tem um pouco mais tempo na presença de Deus. Quem enxerga isso hoje na igreja como um todo? Levanta a mão. Bem alto. Não na desfrutar. Você não enxerga não, Felipe, nas igrejas por aí? Eu estou pedindo a opinião. Não é possível. Não enxerga, pastor? Estou doida. E você, Lincoln, enxerga? Às vezes eu olho para algumas coisas na palavra, e eu olho para a igreja e falo assim, mano, isso é idolatria. Isso é idolatria. Será que eu estou doida? Aí eu vou orar. Senhor, é idolatria mesmo? E aí ele vem validando, é idolatria. E quantas vezes nós não fomos aqueles que caiu em idolatria, achando que um homem é perfeito? Na boa. Participei de um evento uma vez. Precisei comprar um negócio no mercado. Eu acho que eu sou meio maluca. Me colocaram, eu entrei num carro com um oficial. Eu não sei quem é aquele oficial, não. Nunca vi na vida, tinha visto a primeira vez. Mas me mandaram comprar um negócio que tinha faltado. Era uma inauguração numa igreja. E aí eu entrei no carro, botei o cinto, estou indo para o mercado. Como é que você casa com essa mulher doida? Entra num carro com um estranho, nunca viu na vida, hein? Confia que é oficial ainda. Não tinha nem credencial na época. E se fosse um doido? Ainda bem que Deus me guarda. Entrei no carro e fui. Aí cheguei lá, ele falou assim, você quer bala? Minha mãe me ensinou, nunca aceite nada de estranho. Não, muito obrigada. A bispa tal confia muito em mim. Eu falei, que bom. Esse carro é dela. Eu falei, que ótimo. Você não quer bala? Não, muito obrigada. Tem gente que pega e fala, ai, a bala que a bispa, eu vou pegar para pegar um pouquinho da unção. Nunca ouviram isso? Eu falei assim, então, se Deus quiser que eu tenha uma parte nessa unção, Ele derrama sobre a minha vida. Idolatria. E quantas vezes nós estamos congregando, servindo ao Senhor, entregando a nossa oferta, a nossa adoração e agindo como fariseu, querendo ser idolatrado ou idolatrando. Quantas vezes a gente está agindo como fariseu? É porque eu sou zeloso pela palavra. Você é tão zeloso pela palavra, então pratica. Essa palavra é a tua verdade, então pratica. Você ama Deus, então pratica. Não dá para amar a Deus e não praticar a palavra. Sabe onde a gente erra? Na prática. Sabe onde a gente erra? Que a gente faz igual eles. Se convence. O Espírito Santo, ele tem que te limpar. A palavra de Deus precisa te transformar. Então, se você abrir a sua Bíblia, no Salmo 1, capítulo 1, versículo 1, que diz assim,
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o caminho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Se você ler esses 2 versículos, bem-aventurado, feliz é um homem que não anda no caminho, não pratica as mesmas obras. E daquele que está lá fora, não, daquele que conhece a palavra e faz diferente. Não para na roda de quem fala mal, de quem fica zombando. Não fica junto com o pecador praticando as mesmas obras. Por quê? Porque contamina. Mas ele medita, ele lembra da palavra. De dia e de noite. Ele é feliz. Ele vai ser como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo vai dar o quê? O seu fruto. Deus nos chama para frutificar. Deus te chama para frutificar. Você precisa ter fruto do Espírito. Só que enquanto você permanecer querendo ter aparência de figueira, folha de figueira, mostrar uma coisa que não é, viver uma coisa que não é, caminhar em uma coisa que não é, não tem como Deus transformar. Deus quer curar a tua casa. Deus quer restaurar o seu casamento. Mas se você não enxergar a sua parte no erro do casamento e ficar apontando o outro, não tem restauração não. Você pode mentir para mim, você pode mentir para o pastor, mas para o Espírito Santo você nunca vai mentir. Enquanto você não enxergar que o seu posicionamento precisa mudar com os teus pais, a aliança não vai ser restabelecida. Enquanto você não enxergar que o teu fruto lá na sua casa, lá no seu trabalho, precisa ser diferente para que o Senhor alcance eles, não vai ter como. Sabe o que as pessoas vão falar? Deus me livre de ser assim. Um dia eu falei isso. Eu gritava. Sou macumbeira mesmo, e daí? Hoje eu grito, eu sou de Jesus mesmo, e daí? Porque eu via um monte de crente falando palavrão, ficando. Eu nem ficava. Contei ontem a história da primeira tentativa de beijo. Os meninos riram. Olha a mexerica. Não rolou. Deus me preservava. Deus me guardava num tempo que eu nem sabia. Sabe quantas vezes eu vi Deus falando com aquelas... Eu vi Deus falando com aquelas meninas. Eu vi. Elas chegavam e comentavam uma com a outra. Deus mandou me consertar. Deus usou uma irmã e falou que é para eu me consertar. Eu não vou mais lá. Também, né? Depois de Deus falar, se você for, vai acontecer isso, 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 assim é fácil obedecer. Mas cadê a referência? Às vezes você olha e fala assim, ó, aquela pessoa lá não é crente, não. Por que ela não é crente? Porque as unhas dela é roxa. Porque o cabelo é vermelho. Porque ela é impulsiva. Porque ela é maluca. Eu não sou impulsiva, não. Eu sou movida pelo Espírito Santo de Deus. Quando Ele me move, eu vou mesmo. Eu não tenho medo. Se Ele me der uma palavra, eu vou embora. Eu não tenho dúvida. Se Ele me der uma palavra... Agora e você? Quantas palavras Deus entregou na tua vida e você ainda fica, será? 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 A gente não denunciou aqui todo mês de junho, julho e agosto. Existem tais e tais e tais situações. E nesse ano, nós vamos vencer. Esse é o ano de libertação. Quantos permaneceram e quantos retrocederam? Hoje a palavra é diferente. É bem diferente.
Porque, para mim, eu estava falando com os meus irmãos ontem, e o Felipe falou assim, eu não penso não. Mas eu penso nisso todo dia. Porque eu não quero ouvir isso do meu Senhor. Eu não quero que Ele olhe para mim e me chame de hipócrita. Eu não quero que Ele olhe para mim e fale, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não quero que Ele olhe para mim e fale assim, profetizou no meu nome, pregou, conduziu um povo à adoração, curou, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não quero ouvir isso. Esse não é o propósito da minha vida. O propósito da minha vida é ter uma vida que agrada ao Senhor. Qual o propósito da sua vida? Ser pastor para mim não é profissão. Ser pastor para mim é chamado de Deus. E uma época a gente declarava assim, o meu chamado é maior do que a minha vida. Eu não sei quantas pessoas falaram isso da boca para fora, mas isso é uma verdade na minha casa. Eu não estou nem aí do que vão falar. Não estou nem aí do que vão pensar. É aquela igrejinha, olha, tá faltando ler a Bíblia, viu? Você que gosta de assistir a gente assim às escondidas, não curte, não compartilha, não comenta, mas tá ligado no que acontece aqui? Zacarias 4 diz assim, ó. Não despreze os humildes começos. Nós estamos nos humildes começos. E o Senhor tem muito mais para nos acrescentar. Ama a sua vida, viu? Continua assistindo. A gente te ama. Deus vai fazer uma obra maravilhosa na tua vida. As escamas dos teus olhos vai cair. Você vai ver quanta coisa Deus ainda tem para a tua vida. Porque tem gente que não tem a coragem que vocês tiveram. Vocês entenderam o tempo de Deus. Meu tempo acabou aqui e Deus está me plantando lá, então eu vou lá. Tem gente que não entendeu e está morrendo. O tempo acabou, mas está morrendo. O tempo passou, mas está lá morrendo. Que o Senhor te dê força e coragem para te arrancar de onde você está, para que você floresça no lugar que você precisa estar, em nome de Jesus. Hoje, a palavra é diferente. Hoje, é para você sondar o teu coração. Examine-se o homem a si mesmo. Já tem uns 5 cultos que a gente está nisso. Examine-se o homem a si mesmo. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Se você não consegue andar em santidade, glória a Deus. Saiba que a gente só consegue andar em santidade através do Espírito Santo. Porque sem Ele, nós não podemos fazer nada. Nada. Se você não consegue ter um falar mais leve, começa a falar para Jesus. Pede para o Espírito Santo te ajudar. Se você, assim como eu, é humana, mas não é carnal, começa a pedir para o Espírito Santo. Se você se perdeu no conhecimento, você conheceu tanto de tantas coisas. Não estou falando só da palavra, não. Às vezes você conheceu tanto. Você tem tanto conhecimento, tanta vivência. Foi para lá, foi para cá, sabe demais. Sabe o que você precisa? Que o Espírito Santo de Deus transforme a tua vida e te conduza em nome de Jesus. Que vai ver, o problema é esse, é que você sabe demais. Mas eu vou falar uma coisa para você. Deus é onisciente. Ele sabe de tudo. Eu prefiro não saber de nada para aprender com quem sabe de tudo. Se a palavra de Deus não arde no teu coração, e você entende que ela é importante para a tua vida, começa a pedir para o Senhor deixar ela arder no teu coração. Pode orar, porque daqui eu só enxergo a Kéteri. Mais ninguém, mas pode orar, Kéteri, porque eu não vim aqui para prestar atenção na tua oração. Eu não vim aqui para julgar você. Eu não vim aqui para prestar atenção no que você fala, no que você ora, no que você declara. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Só Jesus pode perdoar os pecados
e justificar e lavar no sangue. Eu posso perdoar a tua vida se você me ofender, mas lavar e remir no sangue dele é só ele. E não adianta eu confessar no teu lugar. Meu Deus, eu não quero me perder do Senhor. Eu não quero me achar no conhecimento, eu não quero ser orgulhosa, eu não quero ser soberba. Eu só quero ser conhecida como filha, Senhor. Eu estou aqui hoje na tua presença, Senhor, e hoje é dia do pastor. Olha que ironia, Senhor, o Senhor me colocou aqui como pastor. E tanta gente fala, não tem pastor, pastor não existe. Ah, que pastor, o quê? Sabe, Senhor, eu te peço perdão se eu ferir qualquer uma dessas ovelhas. Se eu ferir, Senhor, me mostra para eu pedir perdão para eles. Porque eu não tenho problema em me consertar, não. Eu não quero ter orgulho, ter vaidade, ter soberba no meu coração. Essa obra, ela só permanece, Senhor, porque não é por força, não é pelo poder, é pelo Teu Espírito. É o Teu Espírito que desejou cada uma dessas vidas aqui. Foi o Teu Espírito que desejou esse lugar, especificamente esse lugar, para ser adorado e cultuado. Foi o Teu Espírito que escolheu a gente. O Senhor nos escolheu e é um privilégio. Mas eu te peço perdão, Senhor, se em algum momento eu fui conduzida pela minha carne, se eu dei alguma direção da minha carne. Senhor, eu não acredito, não vi nenhuma direção que eu dei, mas se eu dei na minha carne, me perdoa. Me perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu ouvi as mentiras do inferno a meu respeito. E deixei de declarar a Tua palavra sobre a minha vida. Me perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu deixei minha alma desgovernada. Que as minhas emoções falaram mais alto dentro de mim. Me perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu deixei minha mente devagando. Meu Deus, eu só quero andar na Tua presença. O Senhor falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda, Jesus, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso. Eu preciso muito da Tua ajuda, eu preciso da Tua ajuda. Eu preciso que o Senhor me santifique, eu preciso que o Senhor me transforme, eu preciso que o Senhor me liberte. Senhor, me coloca no centro da Tua vontade, me deixa ser a mãe que o Senhor deseja que eu sou. Para eu ser a mãe que o Senhor desejou que eu um dia fosse. Senhor, deixa eu ser a esposa que o Senhor sonhou para o Diego. Me forja, Senhor. Me forja, Senhor, a pastora que o Senhor sonhou para essa igreja. Para exercer. Me forja, Senhor, a filha que o Senhor deseja que eu seja. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero te agradar. Eu quero ter uma vida que te adora, que te agrada. Eu não quero conhecer dessa palavra, Senhor, e não praticar. Me perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu não pratiquei a Tua palavra. Eu preciso, Senhor. Eu preciso do Teu perdão. Eu não sei se tem gente aqui que precisa do Teu perdão. Eu preciso do Teu perdão. Eu preciso da Tua cura, Senhor. Cura o meu interior. Senhor, cura as minhas feridas, Pai. Cura as marcas, Senhor. As marcas do passado. Cura as marcas, Senhor. Eu preciso ser curada. Ah, Senhor, tira o meu achismo, Pai. Tira, Senhor, do meu interior, que todas as vezes que eu trouxe divisão para minha casa, competição, discórdia, todas as vezes que eu fui a murmuradora, Senhor, me perdoa. Eu te peço perdão, Senhor. Eu peço para o Senhor me transformar, me transforma. Eu desejo ser transformada. Eu não quero impedir a obra do Teu Espírito Santo na minha vida. Eu não quero impedir a obra do Teu Espírito Santo em mim. Eu preciso do Teu Espírito Santo. Eu preciso do Teu Espírito Santo. Eu preciso do Teu Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Se coloque de pé na presença do Senhor.
nós precisamos entender que a gente precisa passar de fase. Enquanto nós não vencermos o que nós precisamos vencer, o pecado, a carne, os desafios que muitas vezes o próprio Senhor coloca para a gente, como Jonas, que ele tinha uma direção que era ir para Nínive, e ele foi por uma outra direção, e ele entrou no barco e pegou um caminho completamente inverso, e ele foi jogado no mar, o peixe engoliu ele se quebrantou, o Senhor jogou ele de volta. Se ele, quando tivesse de volta, ele tivesse endurecido o coração dele e tivesse voltado de novo, o Senhor iria fazer ele tempestade, barriga do peixe de novo, até ele entender que ele precisava ir para Nínive. Então, tem situações na vida de muitas pessoas que estão aqui, e eu estou afirmando que eu não estou falando aqui no meu nome, eu estou falando aqui no nome do Senhor Todo-Poderoso. E eu estou afirmando mediante o discernimento de espírito que Ele me dá, que situações que são cíclicas, é a mesma coisa que acontece na tua vida, porque você comete os mesmos erros, porque você insiste em fazer as coisas do seu jeito em determinadas áreas da tua vida. Então, o Senhor já te chamou e você continua insistindo. Então, as mesmas coisas acontecem. As mesmas coisas acontecem com determinadas pessoas porque você insiste no pecado. As mesmas brigas, as mesmas confusões, contendas, as mesmas situações acontecem porque você insiste no pecado. Ai, a carne é fraca, pastor. Ai, quando vê... Ai... A palavra diz, desde os dias de João Batista, o reino de Deus é conquistado por esforço, é que se esforçam se apoderam dele. Está dizendo que muitas vezes você precisa ser radical. Jesus disse, se o teu olho te faz pecar, arranque-o, porque é melhor entrar na vida eterna sem um dos olhos do que com os dois olhos serem lançados no fogo do inferno. Mas se o teu pé te faz pecar, corte, porque é melhor você entrar manco na vida eterna do que ser lançado com os dois pés ao lago de fogo. Mas se tua mão te faz pecar, corte, porque é melhor você entrar sem uma das mãos do que entrar com o corpo inteiro no lago de fogo. Não está falando de um corte de um membro. Está falando deste prazer do pecado que você tem, que você precisa cortar. Você quer servir Jesus, mas você quer servir outras coisas também? Você quer servir a Jesus, mas quer servir os teus prazeres, as tuas vontades? Não tem como. Porque vai ter horas que você vai ter que escolher entre a tua vontade e a vontade de Deus. Por isso, em nome de Jesus, eu queria fazer um convite. E se não vier ninguém, eu não vou insistir, porque a escolha é tua de voltar para sua casa do mesmo jeito que você entrou, aqui na igreja. Você que deseja ser liberto, e o primeiro passo é você que dá. Você deseja ser liberto, e você não quer mais a vida de pecado. Você não quer mais ser tendencioso aos prazeres da carne. Para você entrar no reino, a pregação do reino começou dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista começou pregando no deserto exatamente assim. Portanto, você que deseja ser liberto ou libertar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você.
Você deseja ser liberto da pornografia. Você deseja ser liberto da prostituição, disso que a pastora falou e denunciou aqui. Você deseja ser desejada, ser desejado. E se alguém mexe com você, você se envaidece porque mexe com o teu ego. Isso é prostituição. Carência da tua alma. Por causa da tua carência, tem um buraco na tua alma e só Jesus pode preencher. Não é um homem nem uma mulher que vai preencher. E o único chamamento é esse: pecado. Você deseja ser liberto do pecado? Amém. Então, este é o lugar, esta é a hora, este é o momento. Você não sabe nem se você vai estar vivo ou viva quando você sair daqui. Jesus pode não voltar agora, mas Ele pode voltar só para você. Porque você não sabe. Ai, pastor, tá botando medo? Não estou botando medo. Você não sabe, nem eu sei se eu vou estar vivo daqui a algumas horas. Ou você conhece um curso da vida, você sabe o que vai acontecer depois. Você não sabe. Você não sabe. Você faz planos, mas você não sabe se você vai ter o dia de amanhã. O amanhã pertence a Deus e ninguém mais. Ele é quem sabe. Por isso, é tua escolha viver no pecado. Não viver na mesma vida que você está vivendo. E te acrescento mais ainda, hein? Se você veio aqui e se você veio aqui, você adorou a Deus, você recebeu a palavra, mas a palavra não mexeu, não fez nada com você. Você perdeu tempo. Estou falando de você, não de mim, porque Deus não perde viagem. Se Ele entregou a palavra e teve gente que não recebeu, mas, enfim, o pregador é abençoado. E outras pessoas também são abençoadas, porque o Senhor não pede viagem. E o Senhor tem libertação. O Senhor tem libertação para a tua vida hoje. Libertação da pornografia, da prostituição, do orgulho, da lascívia, da ira. Libertação do rancor, da mágoa no teu interior que você sente, da decepção. Você está muitas vezes decepcionado e se frustrou com homens, e por causa disso você nunca mais se entregou para o Senhor. E você atribui as decepções que os homens viveram, que os homens fizeram com você, você atribui a Deus. Porque você olha e fala assim: mas por que Deus está permitindo isso? E muitas vezes muitos questionam ao Senhor: por que isso está acontecendo na minha vida? E isso está acontecendo na tua vida exatamente desse jeito e dessa maneira por causa do pecado que está em você, por causa da prática do pecado. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos a libertação nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro libertação nesta noite. Libertação em nome de Jesus. Eu declaro libertação, 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 libertação. Nojo do pecado, libertação, libertação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro a libertação,
o fogo do Espírito Santo, consumindo as obras da carne, em nome de Jesus, consumindo o orgulho, consumindo toda sorte de malignidades, consumindo toda sujeira, pode sair em nome de Jesus. Eu declaro libertação, eu declaro libertação e cura, em nome de Jesus. Oh, limpeza no interior, oh, em nome de Jesus, eu declaro cura e libertação no interior. Eu declaro essas correntes no interior sendo quebradas. Eu declaro cura e eu declaro libertação em nome de Jesus. O Senhor não é homem que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Oh, Ele não volta atrás da sua palavra. Oh, mas sem antes, assim como a chuva desce para a terra, sem antes não volta, sem antes dar semente ao que semeia e pão ao que come, assim é a minha palavra, não voltará vazia. Em nome de Jesus, eu declaro libertação e cura nesta noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Maus pensamentos. Maus pensamentos. Maus pensamentos. Maus pensamentos. Maus pensamentos. Maus pensamentos que você alimenta, desejos de vingança, isso é pecado. Desejos de vingança, oh, em nome de Jesus, eu declaro libertação agora, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro libertação, libertação em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba libertação no nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, e sobre este sangue existe autoridade neste sangue para perdoar pecados, para trazer libertação. Na autoridade deste nome eu declaro libertação, eu declaro nojo do pecado. Esse desejo de vingança vai sair em nome de Jesus. Esse desejo pelo pecado, os prazeres da carne, oh, em nome de Jesus, você será tendencioso para as coisas do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de dúvida. Em nome de Jesus, receba libertação. Vá e não peques mais, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Não tem outra coisa para pregar. É isso mesmo. Uma vez eu conhecendo um apóstolo e ele falou assim que ele pregando, né? E aí a irmã falou assim: ah, pastor, mas eu vi que o senhor está pregando as mesmas coisas de antes. O senhor pregou essa palavra tantos dias, tantos anos atrás, assim. Aí ele falou assim: é isso mesmo, irmã. Mas o senhor vai ficar pregando as mesmas palavras? Ele falou assim: sim, porque o povo repete o mesmo pecado, então eu vou ter que pregar as mesmas palavras. E se o povo exatamente. Se o povo parar os erros, parar, aí o Senhor manda outras palavras. É assim que funciona. Você que nos assiste é a mesma coisa. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Com o pecado, eu não mando ninguém para o inferno. Eu não tenho poder de mandar e nem sei quem é que vai. Mas a palavra de Deus sabe. A palavra de Deus, ela condena o pecado. E o pecado precisa ser denunciado. E desejo de vingança é pecado.
Quem faz justiça é o Senhor. E quando você ora e fica lá pensando, orando, se vingando, orando, pedindo para Deus fazer justiça, você é um feiticeiro gospel. Isso é feitiçaria. Desejo de vingança. Certo? Quando você olha e deseja as pessoas e não se livra da prostituição, isso é pecado. Mas eu não me deitei com ninguém. É prostituição do mesmo jeito. Porque Jesus disse que só de pensar, o homem, se o homem pensar na sua cabeça, olhar para uma mulher de forma impura, ele já adulterou com ela. Então é prostituição do mesmo jeito. É prostituição aqui, ó. Se começou, tudo começa aqui. Então vai se limpar em nome de Jesus, você que nos assiste. Vai buscar a santidade. Se livra dessa sujeira. Porque às vezes muitos de vocês estão enfiados em meios e convivendo com pessoas que falam palavrão, que falam mal das pessoas, que falam fofoca, que falam, olha amiga, olha que bofe lindo, olha, nossa, olha, vem aqui, olha, ele lá em casa, hein, ó. O que é isso? Prostituição. Você vê, chefe, não sei o que, fofoca. Fofoca, mentira. Murmuração é pecado. Porque muitas vezes você está reclamando de coisas que muitas vezes foi Deus que te preservou. Foi Deus que te deu e você não é grato nem pela cama que você dorme. Você não consegue ser grato nem pela comida, porque tem gente, a gente vai no Espalhando Amor essa semana, tem gente que dorme no lixo. Tem gente que dorme na rua, no sujo. Tem gente que faz xixi e cocô no meio da rua e você não consegue ser grato por aquilo que Deus te deu. Qualquer dia eu vou ter a oportunidade, eu vou levar outras pessoas também para você ir no Espalhando Amor. Outras pessoas, moças que está aqui, mulheres que está aqui também. A pastora vai junto. Para você se deparar, porque talvez você está sendo muito ingrata ou ingrato. E você precisa ver um pouco de uma outra realidade para dar valor àquilo que Deus já te deu. Ele não já vai te, Ele já deu para você. Tem coisas que já estão nas tuas mãos e Deus te deu. Por isso, você que nos assiste também, seja liberto do pecado. Como que é? Se entrega para o Senhor. Estrada do Campo Limpo, 2665, próximo aqui ao Pegue Pese. Este é o endereço. Amém? Que o Senhor te abençoe, que Ele te leve debaixo desta palavra. Vai se santificar. Às vezes tem coisas, ações demoníacas, e essa semana eu estarei indo para um outro lugar, outro ministério, para que fui convidado para ministrar. E a palavra é exatamente essa. O Senhor falou sobre libertação. A verdadeira libertação acontece quando a gente renuncia o pecado. E a gente se arrepende e vai buscar a Deus. Essa é a verdadeira... tudo começa aí. Porque o diabo não entra onde não tem brecha. Se o diabo está entrando, é porque tem brecha. Seja liberto na autoridade do nome de Jesus. Deus abençoe. Amém? Amém?